Olá, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre polinômios. Eu sou Larissa Dias, estudante de licenciatura em matemática na UEG. Vamos lá? Afinal de contas, o que é um polinômio? Bem, os polinômios eles são expressões algébricas formadas por números, que são os nossos coeficientes ou numerais, e letras, que são as partes literais ou incógnitas. E as letras de um polinômio representam os valores desconhecidos, que no caso são as incógnitas. Tá, mas nós temos uma representação de monômios, binômios, trinômios e também os polinômios. Mas qual seria a diferença entre eles? Que realmente seria um polinômio, um monômio, um trinômio, um binômio. Vamos para a questão. Polinômio resume todos esses outros nomes que nós vamos falar. E a parte menor deles é exatamente a do monômio. Mas o que seria um monômio? Como uma parte menor, ela é aquela que vai juntar números e letras. Só que ela só vai ter um termo. Ah, professora, mas você colocou um número 2, um x e um y. Tem mais do que um termo aí. Não é sobre isso que nós queremos falar. Monômio, nós consideramos aquele que tem a junção de números e letras, só que eles estão somente multiplicando entre si. Não tem nenhuma operação, seja ela de menos ou de mais. Certinho? Então, isso daqui é um monômio. E ele vai constituir toda a base para os outros. Por quê? Porque se eu pego um binômio, que o próprio nome dele já vem para poder induzir a ideia de 2. E por que 2? Porque nós vamos usar dois monômios. Assim como esse exemplo aqui. Vamos supor, nós vamos pegar um x ao quadrado y mais 3z. Aqui, percebe-se que nós usamos essas duas letras, uma elevada ao quadrado, que por agora nós vamos comentar, só que eles estão multiplicando entre si. Então aqui é uma parte de um monômio com a operação que vai separar os dois e outro monômio. Então, como o nome diz que remete a 2, então nós temos dois monômios, com uma operação entre eles, ok? E o trinômio é a mesma coisa, só que ele vem com 3 monômios. Que seriam, no caso, com os 3 monômios. Vamos pegar aqui 5y ao cubo mais 3y menos x ao quadrado. Aqui nós temos um trinômio. Por quê? Porque nós temos 3 monômios, cada um separado por sua respectiva operação. Certinho? Tá. Mas por que você colocou quadrado, cubo e alguns que não estão elevados? Porque isso vem para poder indicar sobre o grau do nosso polinômio. Lembrando que todos esses aqui são polinômios, que polinômios é a junção de monômios. Tá, como que nós vamos saber o grau de um polinômio? Repara que aqui nesse exemplo, o nosso x está elevado ao quadrado. O que isso significa? Que o maior grau de todo esse polinômio é o grau 2, que seria ao quadrado. Então significa que esse polinômio ele é de segundo grau, porque nós pegamos o maior grau para poder indicar ele. Ah, professora, mas esse daqui também tem o número 2, então ele vai ser de segundo grau? Não, vamos prestar mais um pouquinho de atenção. Repara que aqui, além do 2, nós temos um y aqui elevado a 3. Significa que a nossa maior elevação aqui é o nosso número 3. E como ele é maior que o 2, significa que esse nosso polinômio ele é de terceiro grau. Ok, as operações entre polinômios consistem no seguinte. Se nós temos o seguinte polinômio, 3x ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado, e nós temos algum outro polinômio, porque se nós temos uma operação, nós temos que ter outro para poder fazer uma operação entre elas, tá? Mas eu vou querer somar, ok? Soma, vamos inventar algum outro polinômio. Nós temos 5x ao quadrado mais 3
Porque é o seguinte, se nós tivéssemos algum outro polinômio que ele não tivesse os mesmos termos, nós não poderíamos estar somando. Porque aqui, se aqui no lugar do x fosse um z nessa daqui e essa daqui continuasse x. Como seriam incógnitas, ou seja, letras diferentes, nós não poderíamos estar somando. Por quê? Porque nós podemos operar aqueles que são iguais. Por isso que x ao quadrado vai operar com x ao quadrado, xy vai operar com xy e y ao quadrado vai operar com y ao quadrado. Beleza? Inicialmente vamos estar resolvendo isso daqui. Nós temos a operação de mais. Então vamos aqui estar resolvendo. É bem simples, é a soma tradicional mesmo. 5x ao quadrado mais 3x ao quadrado significa o quê? O x ao quadrado, como está somando, vai permanecer o x ao quadrado. Só que aqui os nossos termos numerais nós vamos estar somando. 5 mais 3, 8, certo? E o x ao quadrado o que faz? Ele desce junto da mesma forma. Aqui os dois são mais, então nós colocamos mais aqui embaixo. Aqui está vendo isso? É xy está do mesmo jeito, podemos somar. 2 mais 3, 5. Repete o xy da mesma forma. Se eu tenho 2 devendo, no caso, se eu estou devendo 2 e eu tenho que pagar 1, significa que eu ainda só vou ficar devendo 1. Por isso que é o negativo 1 menos 1. Aqui descemos da mesma maneira. Y ao quadrado. Então qual o resultado? 8x ao quadrado mais 5xy menos 1y ao quadrado. Ou se você quiser apagar esse 1 aqui também, pode deixar só y ao quadrado. Beleza? Vamos agora no caso da soma e subtração. É sempre a mesma coisa, sempre a mesma regra. Ok. A multiplicação entre polinômios funciona da seguinte forma. Aqui nós temos um monômio e aqui nós temos um polinômio. Para poder fazer a multiplicação, nós geralmente usamos a distribuição, que é da seguinte forma. Aqui nós temos um monômio e nós vamos multiplicar ele por todos os termos do outro polinômio. Assim, x, no caso, nós vamos multiplicar com x, número com número e assim vai. Então, aqui, eu tenho, lembrando que aqui eu tenho o número 1 perto multiplicando o x, então vai ficar da seguinte forma. Número com número, 1 vezes 4, 4. X ao quadrado vezes x ao cubo ficaria uma soma. Lembra que a multiplicação entre duas potências gera a soma de seus expoentes? Então vai ficar da seguinte forma. O nosso 4x, 2 mais 3, 5. Ok? Então aqui nós temos um sinal de mais, vamos continuar com o sinal de mais. 1 vezes 9, 9. X ao quadrado vezes x ao quadrado, repete a base e soma os expoentes. 2 mais 2, 4. Tá, aqui nós temos um menos, só que aqui, mesmo que não apareça, nós temos um mais porque o número é positivo. Menos com mais, sinais diferentes, menos. 1 vezes o 1, implícito que também aparece aqui, 1 vezes 1, 1. Quer colocar? Coloca. Não quer? Não coloca, não tem problema. X vezes x, x. Mas esse x ele não tem um expoente, o que a gente vai fazer? Da mesma forma que tem um 1 multiplicando aqui, tem um 1 aqui. Porque significa que o nosso x ele é igual a ele mesmo uma vez. Então sempre vai ter o nosso expoente 1 ali. Então, vai ser o x vezes o x, desce o x e a soma dos expoentes. 2 mais 1, 3. Mais. Aqui no caso nós só temos um numeral. Então como nós vamos fazer? Nós vamos multiplicar o numeral e o nosso incógnita. 1 vezes 1, 1. Continua com 1 aqui. Mas aqui está multiplicando com o x, então eu tenho que levar ele junto. Então vamos levar o x ao quadrado acompanhado dele. Certo? Aqui nós vamos continuar com a divisão. Nós temos o seguinte polinômio 4x ao quadrado menos 8yx mais 6y elevado à quinta. E dividido sobre o polinômio 4x mais 2y mais 3y ao cubo. Como é que nós vamos resolver?
Aqui nós temos que olhar as semelhanças para poder tentar resolver. Claro que utilizando da divisão. Sempre numeral com numeral, letra com letra, expoente com expoente. Vamos começar? Aqui. Nós temos o 4 dividido por 4. Essa é fácil. 4 dividido por 4 igual a 1. Quer colocar aqui? Coloca. Se não quiser, não tem problema. Afinal, trata-se do número 1. Vezes, que no caso o numeral multiplica a nossa incógnita. Repara que aqui nós temos em cima uma incógnita com grau 2 e aqui uma com grau 1. Então, sempre quando é divisão de potência, o que acontece? Nós conservamos a base e diminuímos o nosso expoente. Então vai ficar 2 menos 1, que 1 ele está escondidinho aqui. 2 menos 1, 1. Se você quiser colocar o 1, você coloca. Se não quiser, deixa só o x mesmo. 8 dividido por 2, 4. Aqui, repara, nós temos duas letras e aqui nós só temos uma. E está dividindo. Y dividido por Y. Como é que nós vamos fazer? Se o Y ele tem o expoente 1 naturalmente escondidinho lá, sempre conservamos a base, que é o Y, e diminuímos o expoente. Mas repara, se eu tenho 1 e tiro 1 não é igual a 0, então significa que aqui vai ficar 0. Mas toda vez que eu tenho algum termo que é elevado a 0, significa o quê? Que ele é igual a 1. Então vai ficar a mesma coisa do nosso 4 vezes 1, certinho? Só lembrar das propriedades da potência. Tá, mas esse x aqui, o que acontece? Não tem ninguém dividindo ele. Se não tem ninguém dividindo ele, é só você descer ele também, ok? Sinais iguais mais 6 dividido por 3 igual a 2. Aqui nós conservamos a base e diminuímos o expoente. 5 menos 3, 2. E aqui nós temos o resultado da nossa divisão, que é um pouquinho mais organizado, então fica aqui. X menos 4, porque 4 vezes 1, 4, 4x mais 2x ao quadrado. Só para treinar qual é o grau desse nosso polinômio. Acertou quem disse segundo grau, por conta do nosso grau do nosso y. Fatoração de polinômios. O que seria isso? Na verdade, seria uma maneira mais para organizar um polinômio. Vamos supor, você pega um polinômio gigante e você quer deixar ele um pouquinho menor, então tem como você simplificar ele. E os métodos são todos esses 4 aqui que nós vamos ver eles agora. Agora vamos para a parte de fatoração. Vamos pegar um exemplo? Vamos uma de 12x mais 6y menos 9z. Repara que essa daqui eu estou pegando um exemplo já feito por outra pessoa. Então 12x mais 6y menos 9z. Você consegue reparar em alguma semelhança entre esses termos? Aqui nós temos o nosso x, o nosso y e o nosso z. Então não tem nada de igual em nenhum desses monômios, ok? Aqui os numerais. Temos um 12, um 6 e um 9. Percebe-se que uma semelhança entre esses numerais é que todos eles são múltiplos de 3. Então o que é que nós vamos fazer? Nós vamos colocar o 3 em evidência. Ah, professora, mas o que é colocar em evidência? Facinho. Colocar em evidência, ele é basicamente pegar os termos que está aqui e pegar um para poder dividir todos eles. Só que a gente não vai traçar a barrinha embaixo, a gente vai fazer da seguinte forma. Nós vamos pegar o 3, colocar em evidência, coloca ele aqui do lado de fora de um parênteses. Então nós vamos dividir os termos por esse número aqui. Então nós vamos pegar 12x. Aqui, número divide por número e a letra continua, já que aqui nós não estamos divididos por nenhuma letra. 12 dividido por 3 não é igual a 4, então a gente coloca o 4 aqui. O x não divide por 3, então a gente coloca aqui desse lado. A gente pega a nossa operação aqui, a próximo monômio. 6 dividido por 3 é igual a 2. Então a gente pega 2, o y não divide, então a gente acompanha o 2. A nossa operação 9 dividido por 3 não é igual a 3, o z não acompanha. Então, o que a gente fez aqui? A gente dividiu monômio por monômio
pelo 3. E o que aconteceu? A gente simplificou todo esse polinômio aqui, deixando ele todo em evidência por 3. E qual uma curiosidade disso? Se eu pegar o 3 e multiplicar por todos esses termos aqui, ele vai dar a mesma coisa desse daqui de cima. Então vamos pegar aqui o nosso outro exemplo, só que com a fatoração em evidência das letras. Vamos pegar aqui 2a ao quadrado b mais 3a ao cubo c menos a quarta potência. Ok. Não sei se vocês perceberam, mas uma das incógnitas que repete em todos os monômios é a presença do nosso a. Então é só dividir tudo por a? Tem sim como fazer isso. Só que para facilitar a nossa vida, nós vamos pegar o a com uma elevação para poder facilitar. Vamos pegar o termo mais baixo, vai ser o contrário agora dessa vez. Aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 3 e aqui eu tenho 4. Vamos pegar o 2 porque ele é o menor, você vai entender o porquê. Nós vamos colocar o a elevado ao quadrado em evidência e vamos colocar o restante. O 2 nós continuamos porque ele não divide por letra. E agora o a. Vamos ver uma coisinha. Aqui sempre a gente conserva a base e diminui os expoentes, certo? Então o que iria ficar? Iria ficar o nosso a, 2 menos 2, 0. Se está elevado a 0, vai ficar igual a 1. Preciso colocar aqui? Você que sabe. Se você quiser colocar, porque ele vai estar multiplicando por 1 mesmo, então não tem problema. E o b? Aqui nós estamos dividindo por a, então aqui não vai alterar o b. Continua o b junto com 2. Nossa operação, a segunda. O nosso numeral, que nós estamos somente com 1 ao quadrado. E aqui, a divisão entre dois termos não é sempre o de conservar a base e diminuir os expoentes, então vamos conservar. Aqui eu tenho 3 menos o 2. 3 menos 2, 1. Posso colocar aqui? Pode. Se não quiser, pode deixar dessa forma. O c dividir por a? Não. Então só repete ele aqui. Menos, conserva a base e diminui os expoentes. Aqui nós temos 4 e aqui nós temos 2. Então vai ficar 4 menos 2, 2. E assim você fez a fatoração desse polinômio com um fator comum não sendo um numeral, mas sim sendo uma das incógnitas que estão presentes em todos os termos, certinho? Agora nós vamos para fatoração por termo de agrupamento. O que é isso? É você somar um pouquinho daqui e um pouquinho de lá. Imagine que você tem um polinômio que, tipo assim, não tem o mesmo termo em todos os monômios igual aconteceu aqui com A. Vamos supor que pegar um outro exemplo. Vamos usar só letras agora dessa vez. mx mais 3mx, 3mx mais my mais 3my. Repara que tanto os numerais como também as letras não repetem a mesma coisa em todos os termos. Então vamos por agrupamento. Vamos primeiro deixar em evidência uma parte para depois deixar em outra. Sabe uma coisa que eu percebi aqui? Tem x nesses dois e tem y nesses dois. Então vamos colocar em evidência o x e o y para poder facilitar aqui a primeira parte. Então vamos colocar o x em evidência e dividir. mx dividido por x, x dividido por x é igual a 1. 1 multiplica o m, então desce só o m. A nossa operação 3, que o x não divide, mx. X dividido por x, então divide x, fica 1, sobra só o m. Acabou aqui? Acabou, porque não tem x nas outras partes. Ok. Aqui no meio nós temos uma operação, então nós descemos ela e fazemos agora a evidência com o nosso y, que é o termo comum desses dois monômios. Então vamos aqui. Y dividido por y fica igual a 1, desce o m, porque 1 vezes o m fica m. A nossa operação 3
desce, y com y é 1, então a gente só desce que está multiplicando, 3n. Ok. Então agora nós temos em evidência tanto os termos com x, tanto os termos com y. Só que repare, aqui dentro da evidência nós temos m mais 3n e aqui nós também temos m mais 3n. Uau! O que a gente pode fazer para simplificar isso mais ainda? Nós podemos colocar o que está dentro do parênteses como evidência. Então vai ficar desse jeitinho aqui. Ele está dentro do parênteses, então ele também tem que repetir m mais 3n em evidência, abre outro parênteses. Então, se aqui está multiplicando somente x e esse daqui dividido por esse daqui não é a mesma coisa, se é a mesma coisa, então resulta 1. Vai sobrar o quê? O que está multiplicando com ele. Então vai ficar x, a operação, mais. Esse aqui não é a mesma coisa desse? É a mesma coisa, é igual a 1, a divisão no caso. Então, só porque está multiplicando. O que está multiplicando? O y. Fechou o parênteses. E aqui está a nossa simplificação. Esse polinômio aqui todinho, nós podemos simplificar ele para essa simples multiplicação aqui. Que no caso um multiplica o outro. E como que eu vou saber se está certo? Se você fizer, no caso, a distribuição de um com o outro, igual eu falei anteriormente, você vai chegar nesse mesmo polinômio daqui de cima, ok? Então fica como tarefa de casa, vocês vão distribuir esses aqui. Se der a mesma coisa do de cima, é porque está certinho, ok? Vamos praticar. Então agora nós vamos para o trinômio quadrado perfeito. Ai, professora, por que trinômio quadrado perfeito? Trinômio lembra de 3 termos, não é? Isso mesmo. Tem uma coisinha que nós chamamos de produto notável, que é aquela multiplicação que a gente faz com os termos, que ele é certinho. Vamos supor, o quadrado da soma. Se nós temos aqui um termo A mais um termo B e eles estão dentro do parênteses elevado ao quadrado, então toda vez que estiver assim, a forma dele vai dar o primeiro ao quadrado mais 2 vezes o primeiro e o segundo mais o segundo ao quadrado. Isso daqui é um produto notável. Então, tipo assim, sempre que tiver, vamos supor, esse é o da soma e o da diferença. É a mesma coisa, só que aqui no caso, se aqui for uma diferença, aqui no caso é o menos, a única coisa que vai mudar é o sinalzinho aqui do lado, ok? Isso daqui é um produto notável. E o que a gente vai fazer com o trinômio quadrado perfeito? É o inverso. Se, presta atenção na regrinha. Se eu pegar a raiz quadrada desse daqui, a raiz quadrada desse daqui e somar os dois, multiplicar no caso, desculpa, e multiplicar os dois, ele tem que dar a mesma coisa do que está aqui no meio. Vamos fazer um exemplo? Aqui no caso nós vamos pegar o produto notável já montado e nós vamos transformar ele no quadrado da diferença ou no quadrado da soma. Nós temos aqui o nosso exemplo, x ao quadrado mais 6x mais 9. Ah, professora, mas você não falou que era o primeiro ao quadrado mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo vezes o segundo ao quadrado? Aqui não tem quadrado. Calma, repara que o 9 ele é um número quadrado perfeito. O que significa? Que se eu pegar a raiz de 9, ela vai dar um número exato. Então, vamos testar? Aqui, se nós vamos tirar da raiz. Aqui tem um 2 na raiz, porque ela é uma raiz quadrada, certo? Se tem um 2 de fora e um 2 de dentro, nós podemos cortar. Cortou significa que a raiz quadrada desse é só o x. Então, a raiz quadrada desse é o x. Raiz quadrada de 9 não é o número vezes ele mesmo, que dá 9, e o número vezes ele mesmo, que dá 9, é igual a 3. Ok. Mas e agora? Nós vamos pegar esses dois e multiplicar. 3 vezes x, 3x. Ai, não deu mesmo porque lá. Calma. Quando era como é que é o nome? Eu esqueci. Quando era o nosso produto notável, a gente não pegava o quadrado primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo para o que estava no meio e o
quadrado do terceiro, aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Se nós temos o quadrado do primeiro e do último, nós também temos que ter 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, nós só vamos pegar o que a gente achou aqui e multiplicar por 2, que é igual 3 vezes 2, 6. O x acompanha. Isso aqui é igual ao daqui de cima? Significa que esse daqui é um trinômio quadrado perfeito. Ah, mas isso daí também não é um produto notável? Sim. Vamos montar ele aqui agora. Significa que se aqui dá um mais, então ele é o quadrado da soma. Então, a nossa operação lá de dentro vai ser a soma, ok? Vai ser da seguinte forma. Nós vamos pegar a raiz do primeiro, que é o x, mais a raiz do segundo, 3, e elevar ao quadrado. Então quer dizer que se eu resolver esse produto notável aqui, ele vai virar esse polinômio aqui? Exatamente, ok? Então vocês vão resolver esse produto notável usando aquela regrinha que eu te falei para vocês e tem que dar esse mesmo aqui, ok? Vamos treinar mais. Agora aqui professora, mas e se der diferente desse aqui? Se der diferente, significa que ele não é um trinômio quadrado perfeito. E se você fazer ele jogar ali, ele vai dar outro polinômio diferente, entendeu? Então isso aqui só vale se, no caso, todo esse esqueminha aqui, o resultado foi igual ao termo aqui do meio, ok? Agora, nós vamos para diferença de quadrados. O que isso significa? Nós vamos pegar aqui o nosso polinômio, nosso 9x ao quadrado menos 25. Repara que eu estou usando números estratégicos, por assim dizer. E vamos pegar a raiz dos dois. Então, vamos. Raiz de 9 vezes x elevado ao quadrado menos a raiz de 25. Quais são as respostas? Raiz de 9, 3. Raiz de x ao quadrado, x. Ok? Desce aqui, menos. Raiz de 25 não é 5 vezes 5? Então, raiz de 5. O que isso significa? Que se você tem 2 raízes aqui e você colocar ele aqui, uma de mais multiplicada pela outra de, no caso aqui eu coloquei menos, então a outra vai ser mais. 3x mais 5. Significa que se eu multiplicar esses polinômios vai dar a mesma coisa dali de cima. Ok. Depois de ver tudo isso, você me pergunta pra que eu vou precisar saber isso? Bom, na matemática, quando você fala de polinômio, você pode resolver equações e mais um tanto de coisa dentro da matemática que ela acaba sendo muito útil. Então, para poder conseguir ter uma progressão adequada dentro dessa matéria, é de extrema importância conseguir dominar esse conteúdo, ok? Por hoje é só. Caso não tenha entendido alguma parte, reveja de novo até entender certinho. Curta, compartilha. Até a próxima.